Você tem consciência de que os primeiros instantes após despertar são capazes de influenciar completamente o seu ano de 2026? Há quase 100 anos, Napoleão Hill identificou esse princípio, e aquilo que ele revelou continua, até hoje, impactando profundamente milhões de vidas. Enquanto você acompanha este conteúdo agora, incontáveis pessoas ao redor do planeta estão desperdiçando o momento mais valioso de todo o dia. Trata-se de preparar a mente para o sucesso antes que o ruído externo tome conta dos seus pensamentos. Napoleão Hill afirmava que a mente humana funciona como um solo fértil, e que as sementes lançadas logo ao amanhecer são aquelas que criam raízes mais fortes e duradouras. Ao estudar mais de 500 homens extremamente bem-sucedidos, ele percebeu um padrão comum: todos mantinham um ritual matinal preciso, capaz de alinhar seus desejos mais profundos com a força invisível que governa o universo. E hoje, você vai aprender exatamente como acessar esse mesmo princípio. Mas antes de avançarmos, preciso saber algo fundamental. Você está verdadeiramente disposto a mudar sua realidade em 2026? Se sua resposta for sim, escreva agora nos comentários: eu estou pronto para 2026. Essa simples afirmação gera uma vibração poderosa que começa a atuar imediatamente a seu favor. Faça isso agora. Escreva: eu estou pronto para 2026 nos comentários e aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar este conteúdo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Cada compartilhamento representa uma semente de prosperidade sendo plantada na vida de outra pessoa. Agora, vamos ao ponto central. Napoleão Hill ensinava que existe um instante sagrado logo após o despertar, quando a separação entre o consciente e o subconsciente se torna mínima. É nesse momento que você acessa diretamente o poder criativo da mente, o mesmo poder que Deus colocou dentro de cada ser humano. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23, versículo 7 que, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele se torna. Isso significa que tudo aquilo que você imprime no subconsciente ao acordar passa, literalmente, a moldar a sua realidade. No entanto, a maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso. Elas pegam o celular, verificam mensagens, absorvem notícias negativas ou se levantam apressadas para cumprir obrigações. Sem perceber, entregam o comando de suas vidas às circunstâncias externas. Napoleão Hill comparava isso a possuir uma Ferrari, mas permitir que outra pessoa dirija enquanto você apenas observa pelo vidro. O primeiro passo para estabelecer metas sólidas para 2026 e garantir que elas se manifestem começa antes mesmo de você abrir completamente os olhos. É nesse espaço silencioso que pensamentos se transformam em sementes capazes de direcionar todo um ano. Especialmente 2026. A mente humana funciona como um solo fértil. Aquilo que você planta logo ao amanhecer cria raízes profundas e passa a orientar suas decisões, emoções e atitudes ao longo do dia. Hill descobriu, ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas, que todas mantinham rituais matinais claros. Elas não reagiam ao mundo, criavam direção antes que o mundo interferisse. Esse princípio está alinhado com o que Deus declara em Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2026 não precisa ser continuação de anos difíceis. Deus fala de um novo caminho, de algo que nasce agora. Mas para perceber o novo, é preciso parar de repetir mentalmente o passado. O ritual matinal é exatamente esse ponto de ruptura, abandonar velhos programas e abrir espaço para uma nova direção. Quando você desperta com presença, respiração consciente e gratidão, está dizendo ao seu subconsciente e ao universo que está pronto para o novo que Deus está fazendo surgir. Com metas, a fé e a visualização, o pastor te guia. Metas só funcionam quando são claras, específicas e emocionalmente carregadas. O subconsciente não responde ao futuro, apenas ao presente. Por isso, Napoleão Hill ensinava que declarações devem ser feitas com eu sou e eu tenho, como algo já estabelecido. O que é afirmado com emoção se transforma em identidade. Visualizar é experimentar agora aquilo que já existe no plano espiritual. Não se trata de fantasia, mas de alinhamento. A mente não distingue o real do intensamente imaginado. Quando você vê, sente e acredita,
o subconsciente aceita como verdade e começa a reorganizar a realidade externa. Esse processo é profundamente espiritual. O Salmo 23 revela exatamente essa dinâmica de confiança, provisão e direção. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Visualizar suas metas é permitir que Deus conduza sua mente por verdes pastos, mesmo antes que eles apareçam fisicamente. É confiar que, mesmo atravessando vales, você não está desamparado. Quando você declara metas alinhadas ao bem, ao crescimento e ao serviço, está andando sob essa mesma promessa: provisão, direção e descanso interior. A fé verdadeira não é ansiedade pelo futuro, mas segurança no agora. Visualizar com emoção é descansar na certeza de que o pastor já vai à frente. Vou revelar agora. O ritual matinal que Napoleão Hill ensinava, o mesmo princípio praticado há séculos por grandes mestres espirituais e empresários de sucesso, muitas vezes sem sequer perceberem que estavam seguindo leis universais. Tudo começa no exato instante em que sua consciência retorna. Ainda deitado. Antes de qualquer movimento brusco. Nesse momento, direcione sua atenção para a respiração. Respire profundamente 3 vezes. Napoleão Hill ensinava que a respiração consciente funciona como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, conectando o visível ao invisível. Ao respirar dessa forma, você está declarando ao universo: eu estou aqui, eu estou consciente, eu estou pronto para receber. Enquanto respira, pratique a gratidão. Agradeça a Deus por mais um dia de vida. Agradeça pelo ar que preenche seus pulmões. Agradeça pela chance de criar, amar, prosperar e evoluir. Napoleão Hill descobriu que a gratidão é a frequência vibracional mais elevada que existe. Ela abre simultaneamente as portas do céu e da terra, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5 versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, preste muita atenção. Porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Após agradecer, você não vai falar das suas metas como algo distante ou futuro. Você irá afirmá-las como algo que já é real no presente. Napoleão Hill explicava que o subconsciente não compreende o tempo futuro. Ele opera exclusivamente no agora. Quando alguém diz, eu vou ser rico, o subconsciente entende que a riqueza está sempre adiante, sempre fora do alcance. Por isso, vou ensinar o método exato para criar declarações de metas que obrigam o subconsciente a trabalhar a seu favor. Primeiro passo. Defina com total clareza e especificidade aquilo que você deseja conquistar em 2026. Metas vagas produzem resultados vagos. Não diga quero ser rico. Declare o valor exato. Não diga quero um carro novo. Defina a marca, o modelo e a cor. Quanto mais detalhada a meta, mais profunda será sua impressão no subconsciente. Deus criou o universo por meio de palavras específicas. Ele disse haja luz, e houve luz. Não disse talvez pudesse existir alguma claridade. Agora, pegue um papel e uma caneta. Sim, papel físico, não um celular. Napoleão Hill descobriu que escrever à mão cria uma conexão neurológica muito mais intensa com o subconsciente. No topo da página, escreva: minhas realizações de 2026. Não escreva meus sonhos ou meus objetivos. Escreva realizações, porque no plano espiritual todas essas metas já existem em potencial. Você apenas as está trazendo do invisível para o visível. Em seguida, descreva cada meta com riqueza de detalhes. Se for financeira, escreva algo como: eu tenho uma renda mensal líquida de R$ 40.000 até dezembro de 2026. Se for um negócio, minha empresa fatura R$ 100.000 por mês e impacta positivamente a vida de 1.000 clientes. Se for saúde, meu corpo está no peso ideal de 75 quilos, com energia elevada e saúde plena. Seja absolutamente específico. Segundo passo, transforme cada meta em uma afirmação no tempo presente, utilizando eu sou ou eu tenho. Napoleão Hill ensinava que essas são as duas expressões mais poderosas de qualquer idioma.
pois conectam você diretamente à essência divina. Quando Moisés perguntou a Deus qual era seu nome, a resposta foi: Eu sou o que sou. Ao utilizar Eu sou, você ativa esse mesmo poder criativo dentro de si. Assim, suas declarações passam a ser: Eu sou próspero e abundante. Eu tenho R$ 40.000 entrando na minha conta todos os meses por meio de múltiplas fontes de renda que servem e abençoam outras pessoas. Ou ainda, eu sou um líder inspirador. Eu tenho uma equipe de 10 pessoas talentosas construindo comigo um negócio que transforma vidas e gera prosperidade para todos. Terceiro passo: acrescente emoção e sentimento a cada declaração. Napoleão Hill afirmava que pensamento sem emoção é como uma semente sem água. Ela existe, mas não germina. O subconsciente não responde à lógica, ele responde ao sentimento. Por isso, ao declarar suas metas, você precisa sentir como se elas já fossem reais agora. É necessário experimentar gratidão, alegria, orgulho e satisfação como se a conquista já tivesse acontecido. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas trava. Elas repetem as palavras, mas não sentem nada. Napoleão Hill ensinava que fé não é apenas crença racional, fé é sentimento, como está escrito em Hebreus 11 versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você precisa alcançar essa certeza emocional de que suas metas já lhe pertencem, mesmo que ainda não sejam visíveis no mundo físico. E como fazer isso? Por meio da visualização consciente. Aqui está um dos maiores segredos que Napoleão Hill descobriu. Você não visualiza para criar algo no futuro. Você visualiza para acessar agora uma realidade que já existe no plano espiritual. É como sintonizar uma estação de rádio. A transmissão já está acontecendo. Você apenas ajusta a frequência correta. Quarto passo: logo após declarar suas metas, ainda deitado na cama, feche os olhos e entre no que Napoleão Hill chamava de teatro da mente. Crie uma cena mental clara que indique que sua meta já foi alcançada. Não visualize o esforço nem o caminho. Visualize apenas o resultado final. Como se estivesse acontecendo neste momento. Se sua meta for uma renda mensal de R$ 40.000, não se veja trabalhando excessivamente ou tentando vender algo. Veja-se abrindo o aplicativo do banco e enxergando o valor já disponível. Visualize-se pagando contas com tranquilidade e ainda tendo sobra. Imagine-se ajudando alguém que você ama com esse dinheiro. Sinta a textura do celular em sua mão. Observe as cores da tela. Ouça o som da notificação indicando a entrada do valor. Napoleão Hill ensinava que quanto mais real a visualização se torna para os 5 sentidos, mais rapidamente o subconsciente aceita aquilo como verdade e começa a reorganizar sua vida externa para refletir essa imagem interna. O subconsciente não distingue uma experiência real de uma experiência vividamente imaginada. Ambas geram os mesmos registros neurológicos. E aqui está algo profundo que poucas pessoas compreendem. Quando você visualiza algo como já realizado, você está orando da forma mais poderosa que existe. Jesus ensinou em Marcos 11 versículo 24. Tudo quanto em oração pedirdes, creia que recebestes, e assim será convosco. Crer que recebestes, no tempo passado. Não que vão receber, mas que já receberam. Isso é visualização. Isso é fé. Isso é o poder de criar realidades. Quinto passo: após a visualização, declare em voz alta, mesmo que seja em tom baixo: Eu aceito essas bênçãos agora. Eu recebo toda a abundância que Deus tem para mim. Eu sou um canal aberto para a prosperidade infinita do universo. Napoleão Hill ensinava que a palavra falada adiciona uma camada extra de poder, porque o som gera vibração, e a vibração é a linguagem do universo. Ao falar, você literalmente molda a energia ao seu redor, emitindo ondas sonoras que interagem com o campo quântico da realidade. Isso não é misticismo vago. É física quântica encontrando sabedoria antiga. Como está escrito em João 1 versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra falada carrega poder criativo divino. Ação, disciplina e bênção. Depois do ritual, a ação precisa refletir a identidade de quem já venceu. Postura, decisões e comportamento devem estar alinhados com a nova imagem mental. O subconsciente aprende pela repetição diária. Pequenas atitudes constroem grandes realidades.
Obstáculos surgirão. Eles não são sinais de fracasso, mas confirmações de crescimento. Toda transformação passa por testes. Napoleão Hill ensinava que toda adversidade carrega a semente de um benefício maior. Persistir é um ato de fé. Outro ponto essencial é o ambiente. Pessoas negativas enfraquecem a mente. Pessoas alinhadas fortalecem a visão. Crescer exige escolhas firmes. E nenhuma prosperidade se sustenta sem propósito. Metas precisam estar ligadas ao serviço, ao bem coletivo e à circulação da abundância. É aqui que a bênção de Deus se manifesta de forma clara, como em Números 6 versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção não fala apenas de proteção, mas de direção, favor e paz interior. Quando você alinha mente, fé, ação e propósito, passa a viver sob esse fluxo. Suas metas deixam de ser esforço isolado e se tornam cooperação com Deus. No fim, você não busca coisas, mas sentimentos, paz, segurança, liberdade e plenitude. Quando aprende a sentir isso agora, acelera a manifestação. O ritual matinal não cria algo novo. Ele ativa aquilo que já foi liberado espiritualmente. 2026 não será um acaso. Será fruto de escolhas diárias, disciplina silenciosa e fé prática. E tudo começa ao acordar. Sexto passo: levante-se da cama com propósito e intenção. Napoleão Hill ensinava que cada movimento executado após o ritual matinal deve refletir a identidade da pessoa que já alcançou suas metas. Não se arraste. Não ande curvado. Não se comporte como alguém derrotado. Levante-se como um vencedor, porque no plano espiritual suas vitórias já estão garantidas. Caminhe até o banheiro como alguém bem-sucedido caminharia. Escove os dentes como uma pessoa próspera escova. Vista-se como a versão de você que está se tornando. Napoleão Hill descobriu que o subconsciente aprende por repetição e consistência. Cada pequena atitude reforça ou enfraquece a imagem mental que você está construindo diariamente. Sétimo passo: antes de iniciar suas atividades, reserve 5 minutos para escrever uma lista de gratidão. Anote 10 coisas pelas quais você já é grato. Mas aqui está o detalhe essencial. Escreva 5 coisas que você já possui e 5 coisas que você deseja como se já fossem realidade. Por exemplo, sou grato pela minha família. Sou grato pela minha saúde. Sou grato pelo teto sobre minha cabeça. Sou grato pelos R$ 40.000 que recebo mensalmente. Sou grato pelo meu negócio próspero. Sou grato pela minha energia abundante. Napoleão Hill ensinava que a gratidão antecipada representa a forma mais elevada de fé. Quando você agradece antes de ver, está dizendo ao universo: eu confio plenamente nas leis espirituais e no poder de Deus, a ponto de celebrar a vitória antes mesmo da batalha. Davi celebrou a vitória sobre Golias antes de lançar a pedra. Isso não foi arrogância, foi fé absoluta. Agora, talvez você esteja pensando: isso não é apenas pensamento positivo ingênuo? E Napoleão Hill responderia: não. Isso é ciência mental aplicada junto a princípios espirituais eternos. Pensamento positivo isolado é superficial. É como colocar um curativo em uma ferida profunda. O que Hill ensinava era a reprogramação completa do subconsciente por meio de repetição, emoção e visualização. O subconsciente funciona como um computador extremamente poderoso, executando programas instalados ao longo de anos, muitos deles criados ainda na infância. Programas de escassez, de medo, de limitação. Quando você ouviu seus pais discutindo sobre dinheiro, um programa foi gravado: dinheiro é problema. Quando alguém disse que você não era capaz, outro programa foi instalado: eu não mereço sucesso. Esses programas operam automaticamente, 24 horas por dia, criando sua realidade atual. Napoleão Hill descobriu que a única forma de sobrescrever esses padrões antigos é por meio da repetição consistente de novos pensamentos carregados de emoção. É por isso que o ritual matinal é tão decisivo. Você está literalmente reescrevendo o código do seu subconsciente todos os dias. E aqui está uma verdade poderosa que Hill ensinava: você não precisa acreditar totalmente no início. Parece contraditório, mas não é. Basta estar disposto a praticar o processo.
A crença nasce da repetição. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, você não acredita que consegue. Cai, levanta, tenta novamente. E um dia, sem perceber, está andando. A fé surgiu da prática. O mesmo acontece com suas metas para 2026. Talvez hoje, ao declarar eu tenho 40 mil reais por mês, uma voz interna diga que isso é mentira. Tudo bem. Continue afirmando, continue sentindo, continue visualizando. Essa voz cética é apenas o velho programa tentando sobreviver. E ele enfraquece a cada dia que você alimenta um novo padrão. Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas desiste 3 passos antes do ouro. Elas praticam por alguns dias, não veem resultados imediatos e abandonam. Mas a transformação acontece de dentro para fora. Primeiro muda o subconsciente, depois as ações, e então os resultados. Essa sequência não pode ser pulada. A Bíblia nos ensina em Gálatas 6 versículo 9 que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Não é no seu tempo, é no tempo divino. Napoleão Hill chamava isso de período de gestação. Assim como a semente germina primeiro sob a terra, suas metas também se desenvolvem no invisível antes de aparecerem no mundo físico. Durante esse período, é essencial manter a fé, regar diariamente a semente com visualização e protegê-la das ervas daninhas da dúvida e do medo. Confie que, mesmo sem ver, algo extraordinário está acontecendo abaixo da superfície. Outro ponto que Napoleão Hill considerava absolutamente essencial é o ambiente e as pessoas com quem você convive. Você pode executar seu ritual matinal perfeitamente, mas se passar o dia cercado de pessoas negativas, céticas e derrotistas, elas irão contaminar sua mente. É como tomar vitaminas pela manhã e ingerir veneno à tarde. Provérbios 13 versículo 20 adverte: quem anda com sábios se torna sábio, mas o companheiro dos tolos sofre prejuízo. Isso não é julgamento moral, é física mental. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se elas são negativas, você tende a ser negativo. Se são prósperas, você cresce. Por isso, em 2026, seja seletivo. Talvez seja necessário se afastar de algumas pessoas e buscar novos ambientes, mentores e grupos. Isso pode gerar desconforto, mas Napoleão Hill ensinava que todo crescimento envolve desconforto. A lagarta precisa abandonar sua antiga forma para se transformar em borboleta. Agora, permita-me abordar algo que Napoleão Hill considerava indispensável: a ligação direta entre suas metas e o serviço ao próximo. Ele ensinava que objetivos puramente egoístas encontram resistência natural do universo, enquanto metas que incluem o benefício de outras pessoas fluem com uma facilidade quase sobrenatural. E há uma razão simples para isso. Você se alinha ao propósito divino. Deus não nos criou para acumular, mas para fazer circular. A abundância funciona como um rio. Quando não flui, estagna. Ao definir suas metas financeiras para 2026, pergunte-se: de que forma essa prosperidade me permitirá servir melhor? Quantas pessoas posso ajudar? Que problemas posso resolver? Napoleão Hill observou que os milionários que estudou não enriqueceram perseguindo dinheiro, mas resolvendo problemas reais para muitas pessoas. Inclua em seu ritual matinal esta pergunta poderosa: Deus, como posso ser hoje um canal maior de bênçãos? E permaneça atento, porque a resposta pode surgir como uma ideia, uma intuição ou uma oportunidade inesperada. Quando isso acontecer, haja sem hesitar. Napoleão Hill ensinava que a ação inspirada é o combustível que transforma pensamento em realidade. Você sabe qual é a diferença entre sonhadores e realizadores? Não é a grandeza dos sonhos. Ambos sonham alto. A diferença está na ação. Realizadores agem antes de se sentirem prontos, antes de terem todas as respostas e antes de possuírem todos os recursos. Eles dão o primeiro passo em fé, e o caminho se revela passo a passo. Provérbios 16 versículo 3 nos ensina: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confiar em Deus não significa cruzar os braços e esperar. Significa fazer sua parte com excelência e confiar que Ele fará de ele, multiplicando seus esforços de maneiras que você sequer consegue imaginar. Napoleão Hill chamava isso de inteligência infinita, outro nome para Deus, a sabedoria universal que permeia tudo.
Quando você se alinha com essa inteligência por meio de metas que servem ao bem maior, começa a acessar ideias, conexões e recursos que sua mente consciente jamais conseguiria planejar. Talvez você já tenha pensado em alguém e, logo depois, essa pessoa entrou em contato. Ou precisou de uma informação e ela surgiu por acaso. Napoleão Hill afirmava que isso não são coincidências, mas sinais de alinhamento com a inteligência infinita. Quanto mais você pratica seu ritual matinal, mais sensível se torna a essa orientação. Acredite nisso. Para manter seu ritual consistente, siga um conselho prático. Prepare tudo na noite anterior. Deixe seu caderno de metas ao lado da cama. Separe um copo de água. Programe o alarme para tocar 30 minutos mais cedo. Napoleão Hill ensinava que, ao eliminar fricções, você elimina desculpas. Pela manhã, não negocie consigo mesmo. Quando o alarme tocar, não pense. Levante. Seus pensamentos matinais são os mais frágeis. Não permita que a versão cansada de você tome decisões. Permita que a versão forte, que definiu suas metas, assuma o controle. Finalize sempre seu ritual com uma declaração de entrega. Senhor, eu fiz a minha parte. Agora confio em Ti para fazer o que eu não posso. Que seja feita a Tua vontade. Isso não é passividade, é sabedoria. É reconhecer que você é co-criador com Deus, não criador isolado. Napoleão Hill observou que os mais bem-sucedidos mantinham esse equilíbrio perfeito, esforço humano máximo combinado com rendição espiritual. Eles trabalhavam como se tudo dependesse deles e oravam como se tudo dependesse de Deus. E, de fato, ambos são verdadeiros. Suas metas de 2026 já existem em estado potencial no campo da realidade. Sua visualização matinal não as cria, ela as atrai. Assim como um ímã não cria o ferro, apenas o atrai, você, por meio da vibração dos seus pensamentos e sentimentos, atrai a realidade correspondente. E aqui está a verdade mais profunda. Você não deseja realmente as coisas que definiu como metas. Você deseja os sentimentos que acredita que essas coisas trarão. Não é o dinheiro que você quer, é a segurança, a liberdade e a paz. Não é o carro, é a confiança e o prazer que ele simboliza. Napoleão Hill ensinava que, ao sentir agora esses sentimentos por meio da visualização, você acelera drasticamente a manifestação, porque o universo responde ao sentimento, não ao desejo. Sinta-se próspero agora. Sinta-se bem-sucedido agora. Sinta-se grato agora. E observe como o mundo externo começa a refletir o seu estado interno. Isso não é ilusão. É acesso consciente a uma realidade que já existe no plano espiritual, sendo trazida ao plano físico pela ponte da emoção. Como Paulo escreveu em Filipenses 4 versículo 8, devemos pensar continuamente naquilo que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor, especialmente ao acordar. Recapitulando seu ritual matinal para 2026, respire conscientemente 3 vezes. Agradeça a Deus. Declare suas metas no presente usando eu sou e eu tenho. Visualize o resultado final como já alcançado, com todos os sentidos. Declare em voz alta. Levante-se com intenção. Escreva sua lista de gratidão. Pergunte como pode servir. Entregue os resultados a Deus. Pratique isso todos os dias de 2026, sem exceção. Não apenas quando estiver inspirado, mas principalmente quando não estiver. Napoleão Hill dizia que disciplina é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, independentemente da vontade. Você não está tentando convencer o universo a lhe dar algo. Está apenas alinhando sua frequência com aquilo que já lhe pertence por direito divino. A abundância não é escassa. Observe a natureza. Bilhões de árvores, trilhões de folhas, oceanos imensos, estrelas incontáveis. Deus não criou um universo limitado. Ele criou abundância infinita, e ela está disponível para você. Não porque você seja especial, mas porque é filho de Deus. E como está escrito em Romanos 8 versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você tem direito à prosperidade, à saúde, à alegria e à realização. Não por mérito, mas por herança. Seu ritual matinal não é apenas uma técnica. É um reconhecimento. Você não está criando algo novo, está se lembrando de quem você é e do que já é seu. Napoleão Hill passou a vida estudando isso e concluiu: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar.
Amanhã, quando o alarme tocar, você terá uma escolha: apertar o botão de soneca e continuar no piloto automático, permitindo que velhos programas conduzam sua vida, ou levantar, realizar seu ritual e começar a viver de forma intencional como o Criador poderoso que Deus o chamou para ser. Eu sei qual escolha você fará. Você não estaria aqui até agora se não estivesse pronto. Algo dentro de você reconhece essas verdades. Algo dentro de você sabe que 2026 é o seu ano. Prepare seu caderno. Defina suas metas com clareza absoluta. E amanhã, ao acordar, dê início à jornada mais extraordinária da sua vida, a jornada de manifestar conscientemente a vida dos seus sonhos. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal e volte aqui amanhã para escrever nos comentários: eu estou pronto para 2026. Estarei aqui lendo cada mensagem e celebrando com você. Que Deus abençoe o seu 2026 com abundância, saúde, amor e realização. Você merece. Você está pronto. Nos vemos no topo.